Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nosso Divino Emissário, estejam sempre conosco, que o seu amor possa iluminar os nossos corações, porque as reflexões que nós faremos hoje são ensinamentos dele. Ele, como bem asseverou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São reflexões do Mestre. Como bem asseverou os Espíritos Imortais, quando questionados por Kardec, quem Deus tem enviado para servir de modelo e guia? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. E a resposta, se não me engano, a menor resposta do livro. Vide Jesus. E Kardec adiciona em sua nota, Jesus é o modelo de perfeição moral que podemos almejar aqui na Terra. E a própria pergunta de Kardec já me chama muita atenção, já acho muito interessante, porque ele não pergunta quem Deus enviou, ele pergunta quem Deus tem enviado. Porque antes do Cristo, muitos vieram, e depois, muitos continuam vindo. E hoje, para entendermos um pouquinho dessa jornada que é a formação do ser humano de bem, vamos citar de exemplos dois da sua falange de missionários. Dois vultos interessantíssimos. Um que veio antes do Cristo, outro que veio depois. Então nós vamos começar falando de Mahatma Gandhi, o hindu, em uma época onde a Índia ainda estava submissa à coroa britânica. Então tem uma história de que Gandhi estava lá caminhando pelas ruas da capital. Um dos soldados britânicos reconhece, atravessa a calçada para alcançar onde o Gandhi estava e, sem motivo aparente nenhum, desfere um soco em Gandhi. Que Gandhi cai no chão, só que Gandhi levanta, se recompõe e não esboça nada de negativo. O soldado, curioso com aquilo, aplica outro soco em Gandhi, que mais uma vez torna a levantar, se recompõe e não revida, nem com palavras, nem com ações. E aí o soldado britânico, um pouco impaciente já, fala assim, escuta aqui, quem foi que te ensinou a ser covarde desse jeito? E aí Gandhi, com aquele olhar tranquilo, olha para o soldado britânico e fala assim, quem me ensinou a ser covarde desse jeito foi o homem que está pendurado no crucifixo que está no seu peito. Só que isso não foi eu falando, foi Gandhi. Imagina o magnetismo desse homem. Nem preciso dizer que o soldado começou a chorar, desabou ali na frente dele. E isso foi recente, muito recente. A humanidade chegou num estágio onde nós nos desconectamos da essência do ensinamento de Jesus. Nós passamos a adotar Jesus como um mero símbolo, um mero objeto de adoração que se usa no crucifixo, no brinco, se tem a foto na parede, mas que se limita a isso. Aí vocês podem me perguntar, mas há problema em adorar Jesus? Na minha opinião, não. Adoro Jesus também. O problema acontece quando a nossa relação com o Cristo se limita à adoração. Porque isso não produz, não repercute positivamente na minha vida. Ele vira um mero símbolo.
não produz nada positivo de transformação na minha vida. É apenas algo dito. Eu acredito em Jesus. E vou lá e agrido. Vocês estão entendendo? Algo que não era para existir. Um cristão carregando Jesus no pescoço, agressivo, violento. E Gandhi não era cristão, era hindu. Foi se criando uma relação muito rasa com o Cristo. Uma relação onde somos meramente adoradores e pedintes. Meros pedintes. O Cristo só é lembrado na véspera da cirurgia, na véspera da prova que a gente precisa muito passar, na véspera daquela viagem de avião que a gente tem medo. Meros pedintes. E mais uma vez, vocês podem me perguntar, tem problema pedir de Jesus? Claro que não. Inclusive, se você não está pedindo ainda, comece. Mas se a nossa relação se limita a pedir e adorar por palavras, essa é uma relação muito pobre. Muito pobre. Então, Jesus, esse modelo, não é para ser um símbolo de adoração apenas. Não é simplesmente um objeto que a gente usa. É o Evangelho, a mensagem viva que vem do céu para a terra, para nos ensinar, ou melhor dizendo, para nos relembrar o que já estava escrito na nossa consciência. E Kardec também pergunta, a gente tem que seguir a lei de Deus, mas onde é que está a lei de Deus? Na consciência. E aí Kardec, muito inteligente, muito perspicaz, ele fala assim, bom, se a lei divina já está na consciência, para que espiritismo? Não é verdade? Qual que é o objetivo, então, do espiritismo? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Qual que é o seu objetivo? O que você quer de mim ou o que eu tenho que oferecer? Será que seria converter as pessoas? Qual que é, então, o grande objetivo da doutrina espírita? Antes de responder, a gente vai voltar lá 500 anos antes do Cristo. Lá na China milenária, onde nasce um vulto muito importante chamado Confúcio. Confúcio, que é citado também no livro A Caminho da Luz, como sendo um dos missionários a serviço do Cristo. Nasce, então, lá na China milenária, e ele vai trabalhar durante toda a sua trajetória, durante toda a sua prática, ele vai trabalhar o conceito de o ser humano moral. O ser humano moralmente íntegro. Aí você pergunta para Confúcio, o que é o ser humano moralmente íntegro? Aí ele vai responder, o ser humano moralmente íntegro, é o ser humano que busca o tal. Ou seja, o caminho, que busca a iluminação, o sentido. Esse é o tal, o caminho da iluminação. E o T, que significa a virtude. Isso eu estou falando de 500 anos antes de Cristo. Jesus não tinha nascido ainda. Então, segundo Confúcio, o objetivo máximo do ser humano é se tornar uma pessoa moralmente íntegra, através do caminho da iluminação e da virtude. E aí ele falava que o ser humano moralmente íntegro, ele tem duas características. O Chung e o Shu. Calma que eu vou explicar. Vamos começar então pelo Shu.
A gente pode traduzir Shu como um ser humano que não faz ao outro aquilo que não gostaria que fizessem com ele. Simples, né? Eu acho que isso já resolveria 90% dos problemas do planeta Terra. Todo o sofrimento que a gente causa, toda a dor que a gente provoca no outro, poderia ser evitada se nos colocássemos no lugar do outro e não fizéssemos ao outro aquilo que não gostaríamos que não fizessem conosco. Evitaríamos muita dor, vocês não acham? E por que isso? Como diziam os mais velhos, porque pimenta no olho do outro é refresco. No meu não, mas no do outro é refresco. Então a gente causa muita dor. Só que a dor, ela tem uma característica interessante. A dor, ela iguala os seres humanos. Ela iguala todos nós. Então, quando o assunto é dor, não importa o seu partido político, não importa a sua orientação sexual, não importa a sua classe social, não importa o seu gênero, o time que você torce, dor é dor. Não existe essa, né? De ir no dentista, eu tô com uma dor de dente. Aí ele pergunta assim, tá, mas qual que é o time que você torce? Porque dependendo do time, o tratamento muda. Não tem isso, né? Dor é dor. E quando você agride uma pessoa, quem sente a dor é ela e não você. Não é isso? Só que a encarnação, a reencarnação, ela tem um mecanismo maravilhoso para lidar com isso. Porque ela inverte o lado. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai nos explicar o seguinte. Todas as vezes que eu agrido um grupo, que eu persigo, que eu ofendo um grupo, logo em seguida eu nasço naquele grupo. Agora teve gente que ficou um pouco preocupada, né? Então hoje você arranca o dente, amanhã o seu é arrancado. Qual é o nome disso? Expiação. Né? Lendo isso, eu sempre lembro da história do Quincas. Quincas lá no seu escritório de contabilidade. Aí uma bela noite, um grupo de assaltantes invadem, roubam tudo de valor que podiam levar. Só que eles não só roubam, não. Já que estamos aqui, vamos quebrar tudo também? E quebra tudo. Aí o Quincas chega no escritório depois, tudo quebrado, sumiu tudo. Ele é tomado por um sentimento de desânimo, né, de dor, de tristeza. E à noite tinha encontro, trabalho no centro com o Chico Xavier. Aí chega então à noite, Chico já na recepção ali, Quincas chega, o Chico já percebe que ele está meio abatido, e sem falar nada abraça o amigo, fica ali, né, aquele acolhimento, aquele abraço apertadinho, gostoso, que devia ser, né, abraçar o Chico. Aí, em um determinado momento, o Chico fala assim, ô meu irmão, é tão bom devolver. Então, se hoje eu roubo, amanhã eu sou roubado. Se hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Se hoje eu engano, amanhã sou enganado. Esse é o mecanismo maravilhoso que a justiça divina tem para nos ensinar as lições. Esse é o processo educativo da vida. E será que eu precisava disso? Será que eu preciso desses processos educativos desta maneira? Essencialmente não precisava, né? Não precisava roubar ninguém, não precisava ofender ninguém. Então, por isso que essa é a primeira regra, segundo Confúcio, de um ser humano moralmente íntegro. Não fazer ao outro
o que não gostaria que não fizessem a você. Então, antes de fazer qualquer coisa, para e pensa. Reflete. Você gostaria que fizessem isso com você? Esse é o chu. Mas tem o chum, que a gente pode traduzir como dê sempre o seu melhor. Não faça nada mais ou menos, não. Vai fazer alguma coisa? Faz bem feito. Já que vai fazer bem feito, dá o seu melhor. Faz da melhor maneira possível. Então, segundo Confúcio, os seres humanos viviam com o objetivo de atingir esse padrão. Fazer ao outro, não fazer ao outro, aliás, o que não gostariam que não fizessem com você e dar sempre o seu melhor em tudo que for fazer. Então, você chega numa farmácia, você está com dor. A atendente não está. É você que está com dor. O que você gostaria? Que ela te tratasse como se fosse ela sentindo a dor. Porque aí ela teria aquela urgência, aquele cuidado. E, além disso, que ela te atendesse da melhor maneira possível. Não é verdade? Sabe o que aconteceria se todo mundo fizesse isso? Isso se chama mundo regenerado. Se bem que está mais para um mundo ditoso já, né? Mundo regenerado. Você olha para a pessoa, ela está triste. Aí você pensa, se fosse eu que estivesse triste, o que eu gostaria? Eu acho que eu queria um pouquinho de atenção para me animar. Aí você chega, oi fulano, tudo bom? Boa noite, como é que você tá? Tá tudo bem? E dê o seu melhor. Eu acho que eu queria um pouquinho de dengo também. Então eu vou dar para ela o dengo mais dengoso que eu puder. Aquele abraço, aquele beijo, como é que tá a família? Que saudade, que bom te ver aqui hoje. Dar o seu melhor. Esse é o chum. A gente estaria vivendo num ambiente onde está todo mundo se colocando no lugar do outro e dando sempre o seu melhor. Porque o que nós queremos, na verdade, é ter contato com pessoas boas. Você vai no hospital, você quer um bom médico. No ônibus, um bom motorista. A gente busca o que é melhor. A gente busca esse conforto. Né? É como se tá todo mundo buscando viver bem, mas poucas pessoas buscando viver o bem. Todo mundo buscando o agradável, todo mundo buscando o confortável. Mas está na hora de também começar a buscar viver o bem. Então você é um médico excelente, PhD, neurocirurgião renomado, mas você é uma pessoa boa. Você pode ser uma autoridade jurídica, legislativa, executiva, uma autoridade, mas você é uma pessoa boa. Um bom comerciante, um marido, uma esposa. Porque quando você me encontra na rua, você não encontra o profissional. Quando vocês me veem na rua, vocês não encontram o marido, o espírita, vocês encontram o ser humano. E esse ser humano pode ser uma pessoa boa ou pode ser uma pessoa má. Muito má. Tem espírita que é espírita, mas é mau. Tem espírita que é bom. Muito bom. Tem evangélico que é muito bom, mas tem evangélico que é mau. Entenderam a ideia? O soldado que agrediu Gandhi era cristão, mas era mau. Era cristão, mas era uma pessoa violenta, agressiva. Complicou um pouquinho? Então eu volto lá no início. Então qual que é o objetivo do espiritismo?
Será que seria converter as pessoas em espíritas? Porque tem espírita que é espírita, mas é mau. E tem espírita que é bom. Então o que vocês preferem? Um espírita ou uma pessoa boa? Tem alguém na dúvida ainda? Então, qual que é o objetivo do espiritismo? Formar pessoas boas. Pessoas de bem, que vivem o bem. Não que vivem bem, que vivem o bem. Formar seres humanos de bem. E qual que é a profissão do homem de bem? Não interessa. E qual que é o partido político que ele mais gosta? Não interessa. Qual que é a orientação sexual dele? Não interessa. Qual que é a religião dele? Aí que não interessa mesmo. Então, o objetivo do Espiritismo é te transformar em uma pessoa boa. Porque aqui em Boa Vista, tá cheio de gente que fala como ser humano, que anda como ser humano, que se veste como ser humano. Mas não se enganem, porque é só uma casca. Se a gente pegasse aquele corpinho lindo e colocasse o espírito num corpinho mais primitivo, desses primatas lá do início da evolução, estaria ok. Estaria adequado. E geralmente é isso que acontece. Isso se chama degredo. Degredo é, você vai receber um corpinho adequado ao seu coraçãozinho. Então perceberam que o ser humano de bem é o ser humano que quer viver o bem. Ser religioso nesse processo é um mero instrumento. Então, não fazer aos outros o que não gostariam que não fizessem a você e dar sempre o seu melhor. Isso é Confúcio, 500 anos antes do Cristo. Mas aí vem Jesus. E aí complica um pouco as coisas. Porque com Jesus não basta mais só fazer isso. Com Jesus é o seguinte. Você fala assim, Senhor Jesus, fulano está falando mal de mim. O que eu faço? Ora por ele. Mas ele me machucou, ele me feriu. O que eu faço? Perdoa. Mas nem um tapa, assim, nem uma atitude mais enérgica. Perdoa e ama o teu irmão. Então Jesus vem e estabelece um novo patamar para se tornar uma pessoa de bem. Não basta mais não fazer o que não quer que façam com você. Você tem que amar todos. Expressamente foi dito, amar os inimigos. E se ele pede para amar os inimigos, imagina com que devoção que a gente tem que amar quem está próximo. Então vem Jesus e cria um outro patamar, uma outra etapa da nossa evolução. E aí a gente pode resumir o que nos ensina Jesus sobre nos tornarmos pessoas de bem em 3 blocos. Ser uma pessoa boa é relacionamento, é relação, é interação. Então a primeira, e é a relação mais importante de todas, é a sua relação com Deus. A segunda, a sua relação consigo mesmo. E a terceira, a sua relação com o próximo. Então, todos os espíritos que almejam se tornar pessoas de bem precisam observar essas 3 relações. A primeira, como eu comentei, é a mais importante.
a sua relação com Deus. Porque aqui na Terra, enquanto encarnados, e aí desencarnados também, nós temos um problema, que se chama afastamento de Deus. Né? A gente sente algumas vezes revolta, teimosia, uma má vontade. De onde que vem isso? Então, por isso que eu falo que essa relação com Deus é a mais importante. É a que vai ditar o sucesso de todas as outras relações. Então, no primeiro bloco, para se tornar um homem de bem, observar a sua relação com Deus. Uma relação que não mais deve ser superficial, igual o soldado. Uma relação mais rica, uma relação mais profunda. O homem de bem, ele ama Deus. Ele confia em Deus. Essa é a primeira característica. Já muito além de Confúcio. Confiar em Deus. Eu lembro de uma história de Francisco de Assis. Inverno na Europa, frio, neve, e vocês sabem como que ele se vestia. Ele e Frei Leão saem então, chegam ao monastério, batem na porta. O amigo lá, o porteiro, abre a portinhola e fala: quem é? É Pai Francisco, como ele era chamado por todos os seus seguidores. O porteiro fala: que Pai Francisco o quê? Uma hora dessa? E fecha. E vai embora. E o Frei Leão, que está acompanhado do Francisco, entra em choque, em desespero. Fala: meu Deus, a gente vai morrer. Olha o frio, olha nossas roupas. Não tem aonde se abrigar, não tem comida. A gente vai morrer. Ele olha para o Francisco está correndo e pulando de alegria, rindo e comemorando. Aí ele deve ter parado para pensar assim: nossa, a gente vai morrer e Pai Francisco está louco. Agora pronto. Aí ele fala assim: Pai Francisco, por que você está comemorando desse jeito? A gente vai morrer aqui, você não percebeu? Aí o Francisco fala o seguinte: meu irmão, Frei Leão, eu esperei a minha vida inteira por esse dia. A minha vida inteira. Porque agora, Frei Leão, nenhum homem é capaz de fazer nada por mim. Eu estou completamente nas mãos de Deus. Como que eu não vou comemorar, Frei Leão? Então, isso é confiar em Deus. Muito mais do que apenas acreditar em Deus. Confiar em Deus. Eu lembro também que tinha lá Chico Xavier, que muito querido por todos nós até hoje, mas naquela época muito querido também. As pessoas faziam fila para ter com ele um momento ali de orientação, dar um abraço, às vezes só olhar mesmo. Então Chico ali na fila atendendo todos, chega um próximo, saca uma arma e fala: Chico Xavier, eu vou matar você agora. Sabem o que Chico faz? Olha para ele com calma e fala assim: que seja feita a vontade de Deus, meu irmão. Porque se Deus acha que eu preciso passar por essa experiência nessa vida, de ser assassinado aqui na frente de todo mundo, você vai me matar, realmente. Agora, se ele acha que eu não preciso passar por isso agora, você não vai conseguir me matar. Então, que seja feita a vontade de Deus. E fica aí. Também não preciso falar que o homem não consegue isso. Começa a se tremer todo, é amparado, ele acolhido, solta a arma. Então, eu vou parar de dar exemplo para não virar uma Olimpíada, né, de quem confia mais em Deus. Mas isso é confiar em Deus. Vai muito além, como eu comentei, de falar: eu acredito que existe um Deus. Então a gente aqui nos bancos da Casa Espírita, nós estudamos que na encarnação ninguém erra de endereço. Mas você confia que realmente não errou de endereço? Você confia que está no lugar certo? Você confia que está rodeado das pessoas certas? Você confia que o que está acontecendo com você é o melhor que poderia estar acontecendo com você, porque essa é a vontade de Deus? Relacionamento com Deus. A segunda, relação consigo mesmo. E aí, para explicar, eu vou fazer uma pergunta.
Qual que é a enxada que desgasta mais? A que está em constante uso ou a que está paradinha, guardada? Pode parecer um tanto contraintuitivo para alguns, mas a que está parada estraga mais rápido. Porque a que está em constante uso, a lâmina está constantemente sendo lixada. O cabo, pelo movimento das mãos, sendo lustrado. E ela se preserva mais apta ao serviço. Enquanto aquela que está paradinha, encostada, a umidade faz apodrecer a madeira, a ferrugem corrói o metal. E ela se estraga mais rápido. Existe a lei do trabalho. Então façam coisas úteis para vocês e para os outros. Porque não fazer nada enferruja mais, estraga mais rápido. Aprender a gostar de você. Porque se você não gosta de você, como que você vai gostar do outro? Não gosta nem de você? Aprenda a respeitar as suas limitações para que você consiga aprender a respeitar as limitações do próximo. Aprenda a se dar momentos de alegria, a se dar momentos de trabalho, a se dar momentos de ocupação útil. Vocês já devem ter ouvido aquele ditado, né? Cabeça vazia. Então a gente recebe nas casas espíritas, lá no Diálogo Fraterno, muita gente, e geralmente, segundo as pessoas que falam, a culpa é do obsessor. Que às vezes encontra ali uma cabeça vazia. Então eu vou dar a parte aqui do tema da palestra, vou dar uma dica de como se livrar do obsessor. Chama-se esgotamento do obsessor. Leitura edificante. Você está com um tempinho livre ali, que não vai comprometer nada? Então, leia um livro. Aí o obsessor já fala assim, nossa, vai ler de novo esse negócio chato. Já não aguento mais ouvir falar de André Luiz, já não aguento mais esse Emmanuel. Vixe, vai assistir vídeo de palestra de novo. Vai embora, ele vai embora na hora. Ele não aguenta. Cansa ele. Aí você começa a visitar doentes no hospital. Aí você começa a visitar crianças no abrigo. Aí você começa a visitar os velhinhos desamparados. Aí você começa a trabalhar no movimento espírita. Quando você acorda de manhã, você faz uma prece de 5 minutinhos. Quando você vai dormir à noite, você faz uma prece de 5 minutinhos. Chega uma hora que ele fica estressado e vai embora. Ele não aguenta, ele fica angustiado de te ver levando uma vida desse jeito. Então dê a você mesmo oportunidade de experimentar o bem de maneiras e formas diferentes. Quando você está fazendo caridade, você não está ajudando o próximo apenas. Você está se dando um dos maiores presentes para a sua vida. Então procura ocupação útil. Vai correr, faz exercício, porque isso também faz parte de ter uma boa relação com você mesmo. Relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo. E aí vem o relacionamento com o próximo. Eu vou resumir aqui para respeitar o horário da casa. Relacionar com o próximo é o seguinte: não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te ferir. Então, perdoa. Se você não for capaz de perdoar, você não é capaz de relacionar-se com ninguém. Perdão. Perdão. Outra coisa.
Vocês já viram aqui no Bezerra palestra de espírito puro? De espírito crístico? Então vocês entenderam. Você vai olhar para a pessoa e vai perguntar assim, escuta, você está encarnado? Aí ela vai dizer assim, tô encarnado. Tô encarnado. Aí você desconfia, porque às vezes também eles podem querer te enganar, né? Pergunta para alguém, olha, você está vendo essa pessoa aqui? Tô vendo. Então, se você está vendo, ela está vendo, e ela está encarnada, está encarnada. Então, se está encarnado, entenda o seguinte. Se está encarnado, é um espírito em processo de aperfeiçoamento. Não é um espírito perfeito. Isso não sou eu que estou falando. Kardec pergunta, no que se transforma um espírito após a sua última encarnação aqui na Terra? Qual é a resposta? Um espírito bem-aventurado. Então, se está encarnado, é um espírito em vias de se aperfeiçoar. Então, o seu marido está em processo de aperfeiçoamento ainda. A sua esposa, os seus filhos, estão em processo de aperfeiçoamento ainda. Quer se relacionar com eles? Indulgência. Porque a turma que está encarnada aqui com a gente é todo mundo imperfeito. Mas ele não torce pro meu time. Não interessa. Mas a orientação sexual... Vocês entenderam já, né? Indulgência significa o quê? Não focar nas imperfeições. E por último, na relação com o próximo, benevolência para com todos. Todos, sem exceção. Ser bom, ser bondoso para com todos. Então esses são os 3 pilares para a relação com o próximo. E para finalizar, então como eu sei que eu estou num caminho para me tornar um homem de bem? Observa a sua relação com Deus. Não basta acreditar, tem que confiar. A sua relação consigo mesmo e a sua relação com os próximos. E na relação com o próximo, perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições e benevolência para com todos. Então, se vocês têm isso alinhados, se vocês estão em vias de alinhar esses pontos, meus parabéns. Vocês estão num caminho para se tornarem homens e mulheres de bem. E se nesse processo vocês escolheram ser espíritas, isso aí é só um detalhe. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite, um feliz ano novo, muita paz, muita luz e que no próximo ano a gente consiga, meditando através dos ensinamentos de Jesus, buscarmos caminhar diante deste caminho que é a formação do homem e da mulher de bem. Muito obrigado, uma boa noite.